muscular, ou seja, hipertrofia muscular, né? Essas bases são responsáveis pelo ganho contínuo de massa de algumas pessoas e também pela estagnação ou o famoso platô que as pessoas atingem por não respeitar essas mesmas bases. As pessoas acabam se perdendo um pouco nos detalhes das técnicas de treino, suplemento, etc. e acabam esquecendo realmente das bases fundamentais que acabam realmente impactando no resultado quando você treina para ganho de massa muscular. Então vamos lá, no nosso vídeo rápido, tentar mostrar de uma forma simples o que realmente interessa, o que todos deveriam saber sobre o ganho de massa muscular para realmente obter resultados impressionantes, ok? Vamos lá. Bom, vamos lá, vou usar esse quadro aqui extremamente profissional, né? Uma escrita totalmente profissional para elucidar bem os conhecimentos, ok? Então vamos lá. Primeiro eu quero falar do problema, da questão do qual o problema nesse meio de ganho de massa muscular, assim como no emagrecimento também. O problema, principalmente, vem da mídia, da indústria e afins, etc. Internet, etc. É o nosso arredor em si. Essa é uma indústria gigantesca, uma das maiores indústrias do mundo, a indústria de ganho de massa muscular e também de emagrecimento, né? A indústria do ganho de massa muscular, particularmente, é dominada pelas indústrias que fabricam suplementos alimentares, suplementos de todos os tipos para ganho de massa muscular, né? Então essa indústria acaba meio que dominando toda a mídia nesse sentido. E quando a gente está preocupado e está interessado em ganhar massa muscular, o que a gente faz? Acaba, né, tentando buscar informação no que está ao nosso alcance, ou seja, revistas, internet, televisão, etc. E aí que a confusão começa, né? Aí que a confusão começa. A gente vê milhares de técnicas diferentes, métodos, promessas e acaba não conseguindo os resultados que a gente quer, né? Se frustrando e também e não continuando em busca do que a gente quer, que na verdade é a boa forma, né? Então, além dessa confusão toda que já é suficiente para acabar com o sonho de qualquer um, a outra questão é a genética. A gente precisa entender que cada pessoa tem uma genética diferente. E tem pessoas essas que você vê, esses bodybuilders, né, os fisiculturistas da vida, tipo Arnold Schwarzenegger da vida, então essas pessoas têm uma genética muito propensa a ganho de massa muscular. E esse número de pessoas é muito pequeno em comparação ao total de número de pessoas. Então a gente acaba se iludindo, achando que comprando o treino numa pessoa, né, você vê lá na propaganda uma pessoa bem musculosa vendendo treino, você acha que comprando o treino daquela pessoa você vai ficar igual. Não vai ficar igual pelo fator genético. Então, nosso objetivo aqui é ser o melhor que você pode ser dentro das suas capacidades genéticas, ok? E todo mundo consegue evoluir muito na questão de ganho de massa muscular dentro das capacidades genéticas de cada um, ok? Então, esse é outro sentido, entender a genética de cada pessoa. A questão das mulheres, por exemplo, só para citar, as mulheres são muito preocupadas, eu vou ganhar muito massa muscular, se eu tomar whey protein, por exemplo, eu não quero ganhar muita massa e tal. Mulheres, devido aos hormônios, elas não vão ficar musculosas naturalmente, ok? É muito difícil a mulher ganhar massa muscular de forma que chama atenção, por causa dos fatores hormonais. Claro que existem algumas exceções no mundo, mas no geral não se preocupe com isso, entendeu? Se você é mulher, não se preocupe, você pode treinar pesado na academia que você não vai ver músculos em excesso que você não gostaria de ter, por exemplo. Em seguida, bom, tudo isso acaba gerando uma grande confusão, então ninguém sabe mais no que acreditar. Então, o que eu chamo de a luz no fim do túnel, nesse caso, seria a ciência. A ciência ainda nos traz conhecimento e resultados de qualidade. Então é nisso que eu prefiro focar sempre que eu vou estudar qualquer coisa relacionada a ganho de massa muscular ou emagrecimento. E mesmo aqui existe muita coisa duvidosa, então é meio difícil realmente achar informação de qualidade. Mas eu acho que a melhor chance de a gente achar coisa que vale a pena mesmo são os artigos científicos, resultados científicos que são publicados internacionalmente. E é aqui que eu foco todos os meus conhecimentos. E agora vamos seguir então nessa nossa ideia, ok? Vamos lá. Então beleza, vou mostrar aqui a equação do ganho de massa muscular da maneira mais fácil e simples possível, ok? E é isso que o pessoal não presta atenção, porque acaba se distraindo com as tecnicalidades, detalhes de milhões de tipos de treinamento, etc. Mas isso é tudo que você precisa prestar atenção para conseguir resultados realmente eficientes. E é isso que todo mundo que tem sucesso no ganho de massa muscular sabe. Então vamos lá. Primeiro uma curiosidade. No caso do ganho de massa muscular, ao contrário do que se imagina, o corpo não constrói mais fibras musculares, tá? O corpo aumenta as fibras existentes. Ele aumenta as fibras existentes em diâmetro. Então, se essa é uma fibra, com o exercício correto, a recuperação correta, o corpo faz com que o diâmetro dessas fibras aumente, então dando volume aos seus músculos, tá? Só uma curiosidade.
Então aqui, S, O e R. O S, sinal, O, organismo, ou seja, o corpo, e o R é recuperação, tá? Então a equação é a seguinte: através de um exercício correto na academia ou em casa, você gera um sinal anabólico mandado para o corpo, tá? E esse sinal, então, engatilhará o processo anabólico de crescimento de massa muscular durante o período de recuperação, que é extremamente importante, ok? Então, essa é a equação básica. Se você não gerar um sinal anabólico de maneira correta, não existirá processo anabólico para crescimento muscular. Se você não se recuperar o suficiente, você fará com que o seu crescimento de massa muscular seja fraco, que não exista, ou que até mesmo você perda massa muscular, por incrível que pareça. E também, por incrível que pareça, isso é super comum as pessoas pecarem muito nessa questão básica. Em inglês tem um termo, traduzindo para português, seria a janela terapêutica estreita. Que de forma fácil assim seria o seguinte, na analogia da aspirina. Se você tem dor de cabeça, você toma uma aspirina e espera que a dor passe. Agora, se você tem dor de cabeça, você pensa, bom, se eu tomar então 2 aspirinas, a dor de cabeça vai passar mais rápido. Mas na verdade não é isso que acontece, né? Porque vai fazer mal. E é exatamente isso que acontece aqui também. As pessoas acabam achando que treinando muito aqui, acabarão então aumentando a chance de ganho de massa muscular. Isso eu vou falar mais depois. Mas se você não permitir o corpo se recuperar da maneira que ele precisa, você não vai obter resultado nenhum, independente do esforço que você vai ter aqui. Aliás, você vai começar a andar para trás no sentido de ganho de massa muscular, ok? Então vamos seguir à frente. Eu quero mostrar então as principais variáveis do ganho de massa muscular, ok? Bom, voltando aqui então, vamos falar aqui das 3 principais variáveis para qualquer treino de ganho de massa muscular, variáveis básicas de qualquer treino. Mas antes disso, uma palavrinha rápida sobre as fibras musculares, tá? Esse é um assunto que poderia se delongar muito, mas no corpo basicamente tem 2 tipos de fibras, né? As longas e as curtas, vamos dizer assim. As curtas são aquelas que dão o maior resultado de ganho de massa muscular, são aquelas que realmente se desenvolvem mais e crescem mais, tá? E as longas, ao contrário, não se desenvolvem de maneira significativa. O que acontece quando você faz? Bom, ela se divide em vários tipos, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Agora, um erro que as pessoas cometem muito na academia, por exemplo, né? Você tem lá o teu exercício e você começa a fazer as repetições do teu exercício, seja o que for. Então você começa a recrutar, primeiramente, você começa o exercício, tá? Então você começa a recrutar as fibras longas primeiro, tá? Como o esforço está começando ainda. E à medida que você segue no exercício, à medida que começa a queimar, você começa a sentir aquela queimação e começa a ficar difícil, o corpo vai recrutando as outras fibras musculares, recrutando mais as fibras curtas ao invés, à medida que você avança no exercício, tá? E são essas fibras curtas mesmo, que quando elas são fadigadas, ou seja, quando você usou elas ao máximo, elas que vão dar o maior crescimento de massa muscular para o corpo. E o que as pessoas fazem no geral elas começam o exercício e começam a dar aquela queimação e param. Param bem no momento em que o exercício começaria realmente a impactar nessa questão do crescimento de massa muscular. Então eles falham a gerar, né, a pessoa não sucede na geração daquele sinal anabólico que a gente comentou antes. Ou outro erro é quando as pessoas começam o exercício e fazem muitas repetições e a carga não é tão grande. Então as pessoas acabam seguindo aqui, utilizando-se das fibras mais longas do corpo somente e não chegam a realmente usar as fibras menores que dão resultado de força de ganho de massa muscular, justamente porque a carga, o peso aplicado não exige que elas sejam usadas, ok? Então essa é só uma palavrinha rápida. Essas são as 3 grandes variáveis de qualquer treino para ganho de massa muscular, tá? A carga, que seria a intensidade, ou seja, o peso do exercício. O volume seria a quantidade de exercício, por exemplo, 3 séries de 8 tem menor volume do que 4 séries de 10, por exemplo. Então o volume seria o total de esforço no geral, falando de uma maneira bem simples. O estresse metabólico é o que você constrói como resultado do esforço geral, do teu exercício, tá? É o estresse metabólico generalizado no corpo. E ultimamente a ciência tem mostrado que o estresse metabólico, na verdade, é muito importante para a questão do crescimento de massa muscular. Tá? Então, uma atenção tem sido voltada para esse caso aqui. Mas então, um treinamento para ganho de massa muscular correto, ele presta muita atenção em como equalizar de forma correta essas 3 variáveis principais aqui, ok? Então, isso é essencial.
Vamos agora, eu vou dar algumas dicas básicas também a seguir de como estruturar o seu treino para realmente conseguir resultados impressionantes, ok? Vamos lá então. Bom, como eu falei anteriormente, então, as 3 principais variáveis do treino de hipertrofia muscular precisam ser equalizadas da melhor forma possível para obter resultados significativos, ok? Bom, a gente poderia discutir aqui por horas sobre cada uma delas, qual a melhor combinação para cada uma delas. A ciência, os artigos científicos mostram qual a configuração de cada uma dessas variáveis para enfatizar mais o ganho de massa muscular, ou seja, a hipertrofia muscular. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui agora, ok? Uma coisa que eu só quero mencionar rapidamente, que é extremamente importante, é o conceito de 1RM. Tá? Se você não conhece, é importante saber, é básico isso aqui. Isso é relacionado à carga, à intensidade. 1RM é o máximo de peso que você consegue colocar no exercício e executar apenas uma repetição do exercício. Então, é o máximo de peso que você consegue executar com sucesso uma repetição apenas do exercício. Então esse é 1RM, é a quantidade de peso máximo para uma repetição de um exercício. A ciência diz, por causa da carga, que se você utilizar um peso no seu exercício, seja qual exercício for, que seja inferior a 65% de 1RM, você não estará promovendo o crescimento de massa muscular de maneira significativa, ok? Então isso é muito importante. Isso significa que exercícios que você consegue fazer muitas repetições, provavelmente você está usando uma carga que seja inferior a isso. E isso é longe de ser o melhor para o teu caso. Então esse é somente um ponto que eu quero mencionar porque é bastante importante nessa questão toda aqui. Outra coisa importante é que eu quero dar dica a respeito de algumas coisas importantes aqui. Primeiro de tudo, ciclo, tá? A galera acaba pegando um treinamento na academia e seguindo aquele treino por vários meses. E isso, na verdade, é longe de ser o ideal, ok? Então, a primeira coisa que eu quero falar é a ideia de pensar no seu treinamento como sendo uma quantidade de ciclos ou pacotes de treino. Então, se você tem, por exemplo, quer planejar o treinamento de janeiro até metade do ano, por exemplo, você vai executar o treinamento da seguinte forma: você tem lá os 6 meses que você quer treinar, tá? E você então constrói ciclos temporários, por exemplo, de 5 semanas, que seriam 4 semanas de treino, mais uma semana inteira de repouso, por exemplo. Então você constrói pacotes de treino, tá? Dentro desses 6 meses. E cada pacote de treino tem uma prioridade diferente, uma estratégia diferente, exercícios diferentes, uma equalização dessas variáveis diferentes, de forma que seu corpo tenha, que você coloque seu corpo, como é que eu poderia dizer? Que você aplique diferentes desafios para o seu corpo durante esse período todo. E é isso que faz evoluir, na verdade, porque o nosso corpo é muito adaptável, ele se adapta a qualquer coisa que a gente faça continuamente. Então, tendo diferentes ciclos, diferentes estratégias, você sempre traz algo novo para o corpo se adaptar. Então, isso é importante. Então, a questão de ciclos, pense no seu treino como um ciclo. Nos próximos 5 semanas, eu vou focar em treinamento dessa forma. Depois eu descanso e faço um outro treino, então, nas 5 semanas seguintes, e assim você vai ao longo do ano construindo o corpo que você quer, tá? Então essa questão de ciclos, o treinamento não é uma coisa linear e precisa ser empacotado nesses ciclos, vários ciclos ao longo do ano. Então esse é um conceito muito importante que vale a pena realmente prestar muita atenção, ok? Outra coisa importante é controle, tá? É essencial você manter controle dos seus treinos, manter controle do peso de cada exercício, número de repetição de cada exercício, os dias que você faz, a ordem. Tudo isso é muito importante. É a única forma que você vai conseguir medir teu progresso, na tua evolução. E é a única forma que você vai conseguir evoluir. Porque para você evoluir na questão de ganho de massa muscular, você precisa aumentar os desafios que você propõe para o teu corpo. Então, se você não sabe o que você fez exatamente nas 2 semanas passadas ou na última semana, você não sabe quanto você vai aumentar para incrementar, né, os desafios que você estipula ao seu próprio corpo. Então, isso é muito importante, o controle mesmo meticuloso dos seus treinos. Isso é essencial para conseguir uma evolução.